uma máquina pensar? Eu tenho certeza que você já se perguntou como o ChatGPT, como a Alexa funcionam. Mas e se eu te dissesse que às vezes nem mesmo os cientistas que criaram essas ferramentas sabem exatamente como elas chegam a certas conclusões? É isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre o que é a AI e como ela funciona. Eu vou introduzir esse assunto a partir de noções que eu ouvi e estudei ao longo do tempo e também através de uma videoaula que eu assisti sobre o assunto. Havendo interesse, eu posso enviar o link dessa videoaula. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto, então, no qual essa IA está inserida. O que a gente vê hoje em dia? Um grande volume, uma grande variedade e muitos tipos de dados disponíveis. Além disso, há uma grande pressão por cada vez mais informações de forma mais rápida. Qual é o meu ponto, então? A análise de dados já está presente nas sociedades há muito tempo. O que mudou? Novas tecnologias foram criadas e, principalmente, essa disponibilidade de dados que eu mencionei é extremamente importante. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que os dados são muito centrais na IA. Ok, então, o que é a IA? Passemos para o conceito. Primeiro, vale o questionamento. IA seria inteligência artificial. Vamos voltar então 2 passos para trás. O que é inteligência? Essa não é uma resposta fácil de ser dada. Já pensou se ser só o QI, a teoria das múltiplas inteligências? Isso, inclusive, poderia ser um vídeo por si só. Inteligência artificial seria, então, uma máquina capaz de imitar a inteligência humana? Dá uma olhadinha aí em alguns dos conceitos de IA que foram concebidos. Ao longo do vídeo, e quanto mais a gente entende sobre IA, talvez a gente consiga entender um pouco melhor o que é. Mas isso se apresenta de forma extremamente complexa, como a gente vai ver. Vamos passar agora, então, para os tipos de IA. Tem a IA fraca, a IA forte e a superinteligência. A IA fraca é a que nós temos hoje em dia. É aquela IA que consegue fazer uma coisa muito bem feita. A IA forte, ou geral, tem a capacidade de realizar qualquer tarefa cognitiva tão bem quanto um ser humano. Hoje em dia, o que a gente tem de mais próximo a isso são as redes neurais. Eu vou explicar mais ou menos quais são um pouco mais perto do final do vídeo. A superinteligência, por fim, seria uma IA geral que seria muito boa em tudo que ela faz. Então ela conseguiria fazer muitas coisas muito bem. O que o professor mencionou na videoaula é o conceito de singularidade, no qual a IA se tornaria extremamente imprevisível. Quando eu falei que hoje em dia a gente só tem IAs fracas, que são IAs que só conseguem realizar uma atividade, você pode ter se perguntado, poxa, mas eu falo com o GPT e ele faz vídeo pra mim, ele escreve texto, ele me responde perguntas, ele faz muitas coisas. Mas qual seria o ponto central de todas as coisas que o ChatGPT, o Gemini, etc. fazem? Seria a geração, elas são IAs generativas. Isso é o que elas fazem bem. Vamos voltar então, depois de entender um pouquinho esses conceitos basilares, ao contexto. IA é uma noção extremamente antiga. Já em 1956, houve uma conferência que foi um marco na história da IA. Houve também o caso do Kasparov perdendo para o Deep Blue, em 1997. Mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais na frente. Então essa ferramenta não é nova. Mas o que aconteceu? Por que só agora isso está tão popularizado? Há 2 pontos centrais dessa resposta. A primeira é a questão dos dados que eu mencionei. E a segunda, ainda mais relevante, foi o lançamento do ChatGPT, em que todo mundo, pessoas comuns, tiveram acesso à IA. Mas desde 2012 que inteligências artificiais são usadas de forma maciça em diversas indústrias, como a Google, a Amazon, a Netflix. O ponto é, apesar das IAs já terem sido muito prevalentes desde 2012, foi só em 2022, que foi quando o ChatGPT foi lançado, que isso ficou em voga na linguagem popular, que as pessoas começaram a falar sobre inteligência artificial. Inclusive, o professor apresentou na videoaula que a Netflix conseguiu fazer com que uma grande parte do seu catálogo, que nunca era assistido, começasse a ser assistido, através de recomendações feitas usando IA. Olha que interessante. Antes de passar para o funcionamento da IA, eu quero falar sobre 2 coisas. A primeira é o paradoxo do Polanyi, que o professor apresentou. Esse paradoxo, ele diferencia
dois tipos de conhecimento e a capacidade da IA de entender esses conhecimentos. Haveria os conhecimentos expressos e os conhecimentos tácitos. Os conhecimentos expressos seriam fáceis de ensinar para uma inteligência artificial. Os entendimentos tácitos já seriam um pouco mais complicados. Então isso se apresentaria como um limite à possibilidade de aprendizado e de utilidade da IA. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o porquê que eu acho que a IA tem tanto para nos oferecer. E por que que ela é tão disruptiva. Perfeito, eu tinha mencionado para vocês que em 1997 o campeão mundial de xadrez, Kasparov, perdeu para uma máquina, para uma IA. E o que aconteceu nesse jogo? O mais impressionante foi que a máquina conseguiu pensar numa jogada inédita. Uma jogada que nunca antes tinha sido pensada. E é essa questão da inovação que a IA pode nos trazer que eu acho que é tão interessante e que tem tanto potencial. Inclusive, eu gostaria de entender se isso estaria mais relacionado a jogos, a questões com padrões muito bem definidos, ou se poderia também acontecer com, a gente vai ver, IAs relacionadas à linguagem, como o GPT e a Gemini. Isso é um questionamento interessante que eu gostaria de aprofundar um pouquinho. Vamos passar agora, então, para como funciona a IA.